Olá, meninas, sejam bem-vindas ao nosso desafio 30 dias. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Cristina, sou nutricionista. Eu sou formada há mais de 8 anos e hoje minha especialidade é emagrecimento para mulheres. E nesse desafio, nosso objetivo é te auxiliar a dar o primeiro passo do emagrecimento. Então, nós iremos, por meio de desafios diários, né, por meio de orientações na alimentação. O nosso coach também irá te ajudar na parte de motivação, mudança de hábito, e para que ocorra assim, uma mudança definitiva, né, do teu comportamento, para que você consiga emagrecer de uma maneira definitiva. Então, o objetivo desse desafio é para você dar esse primeiro passo, você sair do lugar, tá? Eu vou aqui compartilhar com vocês o e-book. Esse e-book ele está na área do aluno, tá? Então, vocês pausem um pouquinho o vídeo agora, vão lá na área de membros, baixem o e-book, né, o Manual de Alimentação, tá bom? Então, pause aqui rapidinho, eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Tá. Estão visualizando aí? Esse é o Manual de Alimentação do nosso desafio. Tá? Esse desafio não é um plano alimentar, tá? É diferente do que eu passo em consultório, que é algo personalizado. Então, esse manual seriam orientações básicas para você conseguir mudar a sua alimentação, tá? E conseguir um emagrecimento. Nessa primeira parte aqui do e-book, eu explico o que é uma alimentação low carb. Então, as pessoas ainda têm um falso conceito sobre essa alimentação, elas não sabem o que é realmente uma alimentação low carb, acham que é apenas uma dieta da moda. Então, nosso objetivo o que é? É apenas a gente reduzir aqueles carboidratos ruins, né? Aqueles pães, massas, tudo que vai açúcar, alimentos industrializados. Então, é a gente reduzir os carboidratos na nossa alimentação, mas principalmente carboidratos que a gente pode chamar, entre aspas, os carboidratos ruins, tá? Você irá comer comida de verdade. Então, quanto mais natural possível, melhor. Então, quanto mais a gente descascar e desembalar menos, melhor. Tá? A base dessa alimentação, então, vão ser os vegetais, os legumes, as frutas, as proteínas, né, que entram as carnes, e as gorduras naturais dos alimentos. Essa alimentação já é praticada há mais de 2 séculos, né? Então não é uma modinha, não é uma alimentação, é uma dieta que inventaram agora. Então, e a partir de 50, 60 anos que começaram a falar sobre essa alimentação, alguns estudos superficiais, e falando que essa dieta era ruim, né? Não, a gente vê que o homem evoluiu comendo a proteína, o animal, ele caçava, comia a gordura, comia os vegetais, comia as frutas da época, da estação, né? Essa era uma alimentação mais saudável. E hoje as pessoas começaram a ingerir o quê? Tudo light, né? O pessoal, eu vou comprar um creme de leite light, vou lá comprar um requeijão light, vou comer um pão light. Todos os alimentos que são retirados das gorduras, a indústria acrescenta mais ainda carboidrato, mais ainda amido, para dar mais sabor, tá? Então, ainda é um erro a gente consumir alimentos light, tirar aquela gordura natural dos alimentos. Depois vocês vão pegar esse book e ler com atenção, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão estar me procurando, tá bom? Nessa página aqui, eu falo um pouquinho sobre a história, né? Sobre a gordura, quando que a gordura foi considerada vilã. Então, o Ansel Keys, que foi um biólogo patologista, né, por meio de estudos errôneos, né, com metodologia errada, né, a maneira como ele pesquisou, escolheu só apenas alguns países convenientes para ele. Ele simplesmente enfatizou que comer gordura causa doença cardíaca, tá? Esse estudo tem muito erro, né? Então, depois vocês podem estar lendo aqui, quem quiser o estudo, depois eu posso estar passando, tá? E as pessoas vivem com medo de comer gordura. E acabam o quê? Comendo mais farinha, comendo mais açúcar, porque acham que é a gordura que é a vilã.
E hoje, as doenças cardíacas são a principal causa de morte mundial, né? E a população começou a evitar gordura e colesterol. Então, por que será que está continuando, né? Por que aumentou as doenças cardíacas, e as pessoas começaram a comer menos gordura? Então, a resposta está, né, que as pessoas consomem mais açúcar e mais farinha. Então, são as principais causas de doenças cardiovasculares, né? E realmente as evidências mostram hoje que uma alimentação com teor menor de carboidrato, principalmente carboidratos, farinhas, açúcares, né, é a maneira mais ideal, mais eficaz para uma perda de gordura, não é perda de peso só, tá? Peso é muito genérico, não é a perda de gordura. Vamos falar aqui, ó, no próximo slide aqui, isso é importante, tá? Então, assim, tem algumas considerações, assim, quem deve cuidar, quem não deve restringir carboidratos sem um acompanhamento. Não quer dizer que essas pessoas não possam fazer essa alimentação, mas elas deveriam ter acompanhamento de perto, né? Não só esse acompanhamento que nós estamos fazendo à distância. Então, assim, diabéticos que utilizam insulina. O porquê? Seria importante o acompanhamento. Justamente assim, quando eles vão ingerir menos carboidrato, então vão ter uma alimentação com menor teor de carboidrato, eles vão necessitar uma dosagem menor de insulina. Então, isso é benéfico? Com certeza é benéfico. Uma alimentação low carb para quem tem diabetes tipo 1, tipo 2 também, né? Mas falando tipo 1, que a pessoa depende de insulina, é excelente, né? Porque o excesso de insulina também é inflamatório. Agora, se você não utiliza insulina, você é só diabético tipo 2, não tem nenhum risco, né? Essa alimentação é a ideal realmente para você, tá? Mulheres que estão amamentando, né? Então as lactantes, elas devem consumir uma alimentação mais natural possível, mais limpa possível, né? Com menor teor de industrializados, mas elas devem consumir um teor a mais de carboidratos bons, a gente chama. Então, o carboidrato das frutas, as raízes, batata doce, mandioca, o inhame, a quinoa, né? São carboidratos saudáveis, abóbora, as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, né? Então, é só cuidar para não... que tem muitas lactantes que querem emagrecer, logo que ganham nenê já quer emagrecer, né? O teu corpo vai voltar como era antes, não se preocupe, tá? Mas não deve fazer nada restritivo, não cortar muito, ela deve consumir uma alimentação super saudável, baseada aqui, até mesmo nesse book, mas não restringir em quantidade. Sentiu fome, tem que comer. Por isso que o ideal é um acompanhamento mais de perto. Outro grupo que seria interessante eu falar são os hipertensos, tá? Por quê? Nessa alimentação low carb, quando a gente diminui o consumo de carboidrato, nossa pressão arterial tende a diminuir. Então, você que faz uso controlado do medicamento, provavelmente vai começar a passar mal porque a pressão vai diminuir. Então, pessoas podem ter um mal-estar, até pessoas que não são hipertensas, né? São normais, têm a pressão normal, elas podem sentir no início uma leve queda da pressão arterial, sentir sonolentas, um leve mal-estar, uma dor de cabeça. Isso são sintomas comuns quando a gente diminui o carboidrato, então a nossa pressão arterial vai diminuir. Porque a gente está estimulando menos insulina, a gente está retendo menos líquido e menos sódio, tá? Então, os hipertensos só tem que estar fazendo acompanhamento com o médico e, de repente, conseguem até se libertar do medicamento, tá? Na alimentação low carb, então, esse slide aqui, o que vocês têm que prestar atenção? Eu escrevi ali que você poderá consumir alimentos até ficar satisfeito. Uma coisa é ficar satisfeito, outra coisa é ficar empanturrado. Então, é comer até eu me sentir satisfeita. Não é? Tem muitas dietas que são restritivas e que a pessoa passa fome, né? Então, não é esse o nosso objetivo. A gente come até se sentir satisfeito. Por quê? O que acontece, tá? Quando a gente come muita farinha, muito açúcar, a gente tem que ter mais fome ainda, porque a gente está estimulando o quê? A insulina o tempo todo. Então, ele escreve para vocês. Quando diminuímos o consumo de açúcar e farinha, os nossos níveis de açúcar no sangue eles vão estabilizar.
né? O nosso hormônio responsável pelo estoque de gordura, que é a insulina, também vai cair. Ou seja, assim você vai estimular a queima de gordura, vai aumentar a tua saciedade e ainda vai reduzir a sua ingestão alimentar. Você vai ficar mais satisfeito por mais tempo, vai acabar comendo menos e vai emagrecer. Quando a gente come muita farinha, açúcar e a nossa insulina fica alta o tempo todo, a gente evita de queimar gordura, tá? Então seria essa a explicação por que uma alimentação com teor reduzido de carboidrato emagrece. Então, o que seria o básico aqui, tá, meninas? O que a gente deve comer? Então, assim, comer comida de verdade. Carnes, peixes, ovos, né, vegetais, legumes, as gorduras naturais dos alimentos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de saber o que é gordura natural. Então, assim, é não retirar aquela gordura que o alimento já contém, tá? A gordura natural seria de manteiga, né, as gorduras de leite, o óleo de oliva, se eu esqueci de escrever, ele tá errado, azeite de oliva extra virgem, depois eu corrijo. Banha de porco, né, que é uma gordura natural, preferia aquelas mais caseiras possíveis, né, não as industrializadas do mercado. A gordura das oleaginosas, então castanhas, nozes, né, evitar o quê? A gente deve evitar o açúcar, né, açúcar mascavo, açúcar demerara, mel, tudo é açúcar, tudo vira no teu sangue açúcar. Então, a gente está falando em emagrecimento, nesse momento a gente deve evitar, tá? Não quer dizer que a vida inteira você não vai comer açúcar, mas nesse momento agora, no desafio principalmente, tá? Nessa mudança de hábito, o teu corpo tem que entender que não vai ficar dando açúcar o tempo todo, então a gente deixa de lado. Alimentos ricos em amido, então arroz branco, farinhas brancas, alimentos feitos com farinhas, pães, massas, né, lasanha, macarrão, bolos, biscoitos industrializados. Tudo isso a gente consegue estar fazendo, né, com uma farinha mais saudável, de uma maneira mais caseira, com ingredientes mais saudáveis. Respeite o seu corpo. Então, assim, coma quando sentir fome fisiológica. Outra coisa que é muito importante a gente entender. Fome fisiológica não é fome emocional. Então, assim, quando você tá TPM, tá estressada, briga com o marido, briga com o filho, tô com fome. Será que tá com fome? Será que não é só uma vontade de chocolate, só vontade de um bolo? Será que não é só uma vontade? Então, a gente tem que saber diferenciar. Eu tô com fome ou eu tô com vontade? Então, é respeitar o teu corpo. É quando você sente fome, que o estômago tá roncando, que você comeria qualquer coisa que você fala, olha, seja ovo, seja um pão, seja um frango seco, né? A gente aprender a sentir, saber diferenciar. No início é um pouquinho difícil, mas com o tempo vocês vão aprendendo. E comer até se ficar satisfeito, como já falei para vocês, e não ficar contando calorias. Então, isso já é ultrapassado. Obviamente, a gente não vai comer em excesso, achando, já que não preciso contar caloria, vou comer um monte. Então, ela falou que eu posso comer oleaginosa e vou comer lá um pote de castanha. Não, né, gente? Também a gente tem que ter um déficit calórico, mas não tem necessidade de ficar contando calorias, tá? É simplesmente isso, respeitar a fome e saciedade. Então, agora vamos ver aqui o passo a passo, como que vai funcionar o nosso desafio. As regras gerais dos 30 dias. Então, são o quê? Regras que você vai seguir desde o primeiro dia até o último, tá? Nosso desafio, ele vai ser dividido em duas fases. Então, a primeira fase vai ser a semana detox, que eu fui boazinha com vocês, eu coloquei só uma semana. E a segunda fase, que seria a fase de adaptação, tá? Então, são uma fase que você pode seguir durante 30 dias, durante seria as 3 semanas, e pro resto da sua vida, tá? Que o objetivo principal, o que seria? Você adotar essa alimentação como estilo de vida, e não só como algo temporário. Por isso que as dietas não funcionam, né? Então, o que seriam as regras gerais dos 30 dias? Ali o número 1, a gente colocou priorizar comida de verdade. Então, verduras, legumes, frutas, carnes, peixes, castanhas, nozes, as raízes, né, que eu falei para vocês. A gente desembalar menos, né, e descascar mais. Então, tudo que for mais natural possível. A gente diminuir a quantidade de carboidrato total ingerida ao longo do dia, tá? Isso não quer dizer assim que a pessoa, eu comi um pouco de arroz, estraguei tudo, comi errado. A gente comer um pouquinho de arroz numa refeição, tá? Às vezes durante o dia você comeu bem certinho, conforme eu vou explicar aqui,
Não quer dizer que você comeu excesso de carboidrato. Se você comer um monte de arroz, à tarde comeu um monte de biscoito, à noite comeu mais macarrão, mais um pão branco, aí sim foi um excesso de carboidrato, tá? Então, quais carboidratos eu devo comer? A gente vai priorizar os carboidratos que são com índice glicêmico menor, que são mais complexos, mais difíceis da gente estar digerindo. Então, as frutas, as raízes que eu falei para vocês, a batata doce, mandioca, batata salsa, batata inhame, tá? Quinoa, aveia em flocos, aveia em flocos grossos, não a fina, porque a flocos grossos ela tem um carboidrato maior. Um carboidrato maior, não, desculpa. Tem uma quantidade de fibra maior, tá? Quanto de carboidrato eu posso comer? Então, essa é uma pergunta que as pessoas dão, quanto que eu posso comer? Então, nesse início, como vocês ainda não têm uma noção do que é, quanto que a batata tem de carboidrato, quanto que uma banana tem, quanto que uma manga tem, então fiquem assim, com 2 porções de frutas. O que é essa porção? Outra dificuldade que a maioria tem. Então uma porção é comer um prato cheio de frutas. Isso seria uma porção. Não. Uma porção de fruta, a gente conseguir ter um menor teor de carboidratos, e uma porção de 80 a 100 gramas. Se vocês tiverem uma balancinha em casa, o ideal é pesar, tá? Pegue a balancinha um dia, pegue uma fatia de mamão, melão, abacaxi, uma banana descascada, obviamente, sem casca, e pesem, para vocês terem uma noção quanto é essa porção. Então, de 80 a 100 gramas seria uma porção. Vocês podem estar consumindo 2 porções de frutas. E a gente vai colocar mais uma outra porção de um carboidrato. Então, se quiser colocar lá uma porção pequena de aveia em flocos, 1, 2 colheres já é o suficiente. Se eu quero pôr uma batata doce, um inhame, aí pesa, é igual a fruta, tá? Em torno de 80 gramas já está uma porção ideal, tá bom? Tenho que comer todo dia essa porção de carboidrato? Não. Se você quiser comer um dia lá só mais proteínas, saladas e gorduras, não tem problema, tá? Você pode priorizar também as frutas com menor teor de carboidrato. Eu também já vou explicar. Água. Quanto de água eu devo tomar? Então, assim, eu já vejo que uns falam assim, 2 litros para mim é muito, outros, 3 litros para mim é mais. Então, assim, tem uma regrinha que dá para você calcular, que é 30 ml, você vai multiplicar esse 30 ml por quilo de peso. Então, se você pesa 60 quilos, tá? Você pega o 30, multiplica por 6. Então, seria 1.800. Então, em média, quase dá 2 litros. Então, por isso que a gente fala que a maioria seria em torno de 2 litros de água por dia. O importante é a gente respeitar a nossa sede também, tá? Então, ir bebendo conforme a sede, mas não esperar sentir aquela sede absurda para ir tomar água, que daí você já está desidratado. Então, vai tomando ao longo do dia, né? Em torno de umas 4 garrafinhas, já está ótimo. E chás, né? Então, a gente deve estar incluindo bastante chás. Quanto mais natural, melhor. Então, nesse momento, priorizar chás para fazer a infusão. Ou se você tiver lá a erva fresca no jardim, né? Tiver um hortelã, pode estar fazendo a erva cidreira, pode estar fazendo também a decocção. Então, seria ferver a água, cozinhar um pouquinho a erva, desligar e abafar por alguns minutinhos. 8 a 10 minutos, né? E a infusão, você só põe a erva de molho na água quente, a erva seca, deixa lá 10 minutinhos e retira, tá pronto o chá. Incluir diariamente temperos naturais. Muitas mulheres que eu vejo utilizando em casa, né, preparando alimentos para a família, utilizando temperos industrializados, aqueles temperinhos, caldinho, aqueles com realçador de sabor. Então, esses temperos, deixe de lado. São altamente inflamatórios. Então, tente usar quanto mais natural possível, melhor. Tente plantar uns vasinhos com as ervas, com os temperinhos. No mercado tem para comprar. Tem lá cebolinha, salsinha. Pode usar esses temperinhos secos. Eu uso bastante açafrão, páprica, orégano. Tem salsinha desidratada, né? Então, tem alecrim, tem manjerona, manjericão. Enfim, tem inúmeros temperos. Né? Eu recomendo você experimentando ver qual se adapta melhor. Então, isso é interessante, a gente estar usando temperos naturais na comida. Incluir no almoço e jantar um prato de salada. 3 a 4 tipos. Então, assim, não é uma folha de alface e uma rodela de tomate. É um prato. Então, pelo menos às vezes comer
um pratinho de sobremesa. Seria o ideal comer antes até da refeição principal, já comer a salada. Quem não consegue, come junto com a refeição. Mas o ideal é uma porçãozinha, pelo menos, de um prato de sobremesa. A gente inclui ali 3 ou 4 tipos diferentes. Uma cenoura ralada com um repolho picado, um alface e tomate, né? Uma abobrinha refogada, uma beterraba cozida, uma rúcula e um rabanete. Enfim, é importante variar esses vegetais. O número 8 ali, a dica, utilizar gorduras boas para cozinhar. Então, assim, eu vejo muitas mulheres também utilizando nas famílias, né, nos alimentos, nas refeições, óleos vegetais. Óleos vegetais, soja, milho, girassol, canola, são óleos altamente inflamatórios para o teu organismo, tá? Eles liberam radicais livres. Então, se você vai aquecer ele é altamente tóxico para o teu organismo. Então, a gente tem que preferir aquelas gorduras mais naturais possíveis. Um óleo de coco, né? Um azeite de oliva, banha de porco, uma manteiga ghee, que é uma manteiga deliciosa, super saudável. Então, prefira esses óleos. Evitar margarina, né, gente? Maionese, isso aí são gorduras industrializadas. Tomar um copo de água com limão em jejum pela manhã. Isso ajuda em termos de saciedade, imunidade, tá? Então, é importante, se você não conseguir colocar o limão, pelo menos tentar tomar um copo de água em jejum já ajuda. E a gente vai evitar o consumo de açúcar nesse período. Então, inclusive mel, açúcar de coco, demerara, melado, tá? Tudo vira glicose no seu sangue. Então, por isso que a gente vai estar evitando. Então, explicando a fase detox, seria essa primeira semana. Eu vejo que muitas mulheres ainda têm dificuldade nessa primeira semana. O primeiro dia que é o mais difícil, tá? Depois acostuma, vai embora e você vai ver o bem-estar que você vai sentir, né? A disposição, tudo vai melhorar. Então, primeiro dia, sim, às vezes parece difícil, tá, gente? Mas não é, tá? Persistam. O que seria essa semana detox? Seria uma maneira da gente estar estimulando o nosso fígado, né? Nosso pâncreas, a gente está conseguindo desinflamar o nosso organismo e limpar o nosso organismo, tá? Porque a maioria está com sobrepeso, está obesa, está com o organismo inflamado. Então, nessa semana, nosso objetivo seria a gente dar um up nesse emagrecimento. Então, a gente vai usar algumas estratégias para detoxificação do nosso fígado, tá bom? Também para a gente ajudar a eliminar alguns inflamadores no nosso corpo. Então, a gente vai estar utilizando chás, alguns temperos, né, as ervas, os compostos bioativos, que já incluem os vegetais, as frutas, os alimentos diuréticos. Alimentos, tá? A gente não usa suplemento diurético aí. O que seria as regras, tá? Então, assim, a gente inclui um chá detox diariamente. Eu vou passar para vocês o que seria um chá detox, né? Seria algum chá. Qualquer chá natural vai ser um chá detox. A gente pode usar um chá de cavalinho, que é diurético, de hibisco, chá verde, que é também diurético, até cabelo de milho também é diurético. A gente pode estar incluindo gengibre no chá, no alimento, né? Fazendo chá de hortelã, que é digestivo, de bom fígado também. Tem o chá de espinheira santa, que é muito bom para o estômago. Então, incluindo chás. Não é beber 2 litros de chás também. Tudo que é saudável, mas que é em excesso, tudo que é natural, tudo que faz bem, em excesso não vai te fazer bem. Então, umas 2 xícaras por dia tá bom, né? Uma garrafinha de 500 ml, tá ótimo. No almoço e jantar, incluir um prato de salada com azeite de oliva e temperos naturais. Então, essa regra a gente vai tentar pelos 30 dias, mas essa semana detox, se o início, a gente vai estar incluindo bastante folhas verdes, incluir 4 cores de vegetais diariamente, então estar variando os vegetais, incluir açafrão nas refeições. Vocês já conhecem açafrão? O açafrão é aquele temperinho amarelo, vocês já viram? Tem no mercado um pacotinho assim para comprar. É o açafrão da terra, que ele é antioxidante, né? Ele é um anti-inflamatório, bem importante estar utilizando no alimento. E ele tem um sabor incrível. Incluir temperos frescos, como eu falei para vocês, então salsinha, cebolinha, manjericão, coentro. Pode utilizar o desidratado também, não tem problema para quem não encontrar o fresco. Nesta semana, a gente vai estar dando preferência a carnes magras. Então, nessa primeira semana apenas. Então, você vai evitar carnes gordurosas.
Depois dessa semana, a gente pode incluir qualquer carne, né? Não vai ter restrição. Então, nessa primeira semana, a gente deve preferir um peito de frango, né? Ou faz uma sobrecoxa, mas daí tira a pele, faz uma carne mais grelhada, tá? Seria só essa primeira semana. A gente vai incluir peixe 2 vezes na semana. Eu vejo que muita gente tem dificuldade em incluir peixe. Peixe é um alimento extremamente saudável, é uma proteína, né? É o grupo das proteínas, e a gente tem que tentar incluir mais na alimentação. Então, nesse desafio agora, eu proponho a você estar incluindo 2 vezes na semana, tá? Faz um filezinho, né? Nessa semana ainda não entraria os enlatados. A gente vai tentar o mais natural possível. Mas depois vocês podem estar incluindo um atum, uma sardinha, não tem problema. Vamos incluir também 2 sopas detox na semana no jantar. Isso é bem importante porque você às vezes acaba jantando, às vezes, é só um pãozinho, só, né? Algo simples, assim, e acaba faltando nutrientes. Então, nosso objetivo é a gente comer mais nutrientes, né? A gente aumentar mais os nutrientes na alimentação. Então, a gente vai estar incluindo 2 sopas detox. Tem as receitas aqui no book também. Jantar mais cedo, até 8 horas no máximo. Por que disso? Então, é importante jantar mais cedo, por quê? A gente deve ficar um período de jejum natural até o café da manhã. Passar esse período da noite sem comer, que é um período de renovação celular das nossas mitocôndrias. Então, isso ajuda também no emagrecimento, mas ajuda a reparar os danos das nossas células, né? Ajuda a limpar o nosso organismo. Então, tentar jantar mais cedo seria justamente a gente tentar ficar essas 12 horas no jejum. Tá? Jantei às 8, posso tomar café às 8, né? Se eu tomo café mais cedo ainda, tentar jantar um pouquinho mais cedo ainda. Depois desse período, pode tomar o seu chá, sem adoçar, tentar tomar o mais natural possível, tomar sua água também, tá? É só a gente privar de alimentação. A gente, nessa semana também, vai estar evitando leite e derivados. Então, entraria apenas o kefir e a manteiga ghee nessa semana. Depois, nas outras semanas, vai estar o queijo, o iogurte natural, tudo mais. Mas essa semana agora, quem tiver o kefir, pode estar consumindo, que é um probiótico excelente, né? E quem não tiver também, né, não precisa necessariamente adquirir, mas quem quiser, hoje em dia tem grupos e doações de kefir em toda a parte do mundo aí. A manteiga ghee, que é uma manteiga clarificada, uma manteiga sem proteína, sem caseína, né, que é a proteína do leite, sem lactose. Então, ali sobrou só a gordura natural, uma gordura extremamente saudável. Essa vocês podem estar utilizando, tá bom? Só que com relação ao kefir, quem já tem quadros de fungos, né, que tem cândida, mulheres que têm cândida, é bom dar uma evitada no kefir, porque às vezes eles podem ter uma contaminação de fungo. Do kefir no Brasil ele não tem uma regulamentação ainda, não tem uma supervisão. Então, só para essas mulheres, nesses casos, é bom dar uma evitada. Eu prefiro o iogurte natural. Evitar adoçantes e açúcares. Então, na semana eu vejo que algumas vão ter dificuldade mais nesse quesito, porque, eu vou poder adoçar o café, o chá. Mas se desafia uma semana só. O açúcar a gente vai tentar deixar de lado mesmo, mas assim, nem o adoçante vamos tentar deixar de lado essa semana. É difícil? Um pouquinho, tá? Mas não é impossível. Eu já tive no lugar de vocês, já fiz isso. Hoje não uso adoçante nenhum, consegui me libertar. Caso uma receitinha, um bolinho, enfim. Então, se desafiar, não gosto do café. Eu, quando comecei a tomar café sem adoçar, também não gostava. Mas eu me desafiei e consegui. Então, eu acredito que você consegue também, tá? Evitar embutidos. Então, vamos evitar presunto, salsicha, salame, isso daí também não vai entrar. Evitar alimentos industrializados e processados, todo alimento em lata, plástico. Então, evitar molho em plástico, milho em lata, né? Molho em lata. Vamos deixar o atum em lata. Depois a gente pode estar introduzindo até o atum, a sardinha em lata, mas nessa semana vamos tentar deixar de lado esses alimentos também. Evitar qualquer farinha, então, inclusive as farinhas de baixo carboidrato, só essa semana não entra, tá? Depois a gente vai entrar com as receitinhas que vão incluir as farinhas de baixo carboidrato. São receitas deliciosas. E evitar embutidos. Já tinha escrito ali. Então, agora, nesse próximo slide, seria a fase de adaptação. É uma fase bem tranquila.
Nessa segunda fase, a gente vai estar incluindo as farinhas de baixo carboidrato, que eu falei para vocês, aí vai incluir, você vai escolher qual você prefere mais. O farelo de aveia, farinha de amêndoas, eu acho que são as farinhas mais neutras, tá? Mas vale você experimentar. Vocês compram lá umas 100 gramas de um, umas 100 gramas de outro, experimenta. A farinha de coco, ela é um pouco mais seca, então o ideal é sempre misturar com outra farinha, tá? Farinha de castanhas é muito saborosa, farinha de amendoim também, tem um valor bem mais baixo. Vai entrar os derivados do leite, então iogurte natural integral, não precisa ser o light, lembra que eu falei não retirar a gordura natural do alimento. Então, se o iogurte foi feito com o leite integral, né, com aquela gordura natural ali, não precisa ser retirada. Vocês retiram a gordura, eles adicionam o quê? Amido. O iogurte fica mais consistente. Então, o iogurte natural. Evitar iogurte que tem adoçante, aspartame, cifamato, sacarina, esses adoçantes já são adoçados. Preferir o natural. Aí você em casa pode bater com uma fruta, colocar um pouquinho de canela, que ajuda também a deixar um pouquinho mais docinho, tá? Vai entrar os embutidos artesanais. Os embutidos artesanais são aqueles que não têm conservantes, não tem o glutamato monossódico, que é o realçador de sabor, são defumados na fumaça. Então, procure aí na sua cidade, se você encontra, tá? Os embutidos artesanais. Tem alguns que estão escritos em cima que são artesanais. Aí você vai ler os ingredientes lá, e você não entendeu nada que está escrito lá dentro. Tem glutamato monossódico, tem conservante, não é natural. Inclusive o bacon também. Então, bacon de mercado, de jeito nenhum. Bom evitar. Não é de jeito nenhum, né, gente? Mas nesse desafio agora a gente tenta o mais natural possível. Então, seria o bacon mais artesanal. Os adoçantes que eu pulei ali, eles vão entrar também. Então, a gente vai preferir adoçantes que são os mais naturais, que a gente consegue eliminar do nosso organismo, que não tem um risco de a gente estar consumindo. Estévio, xilitol, eritritol. É claro que não é um consumo, você não pode consumir ele também à vontade. Você se entupir de xilitol, se entupir de estévio, né, com equilíbrio, com moderação. Carnes em geral, então você pode consumir carnes com teor mais gordura. Se quiser comer a pele do frango, pode comer, não tem problema. E o chocolate. Então, acima de 70% cacau, uma porção pequenininha. Então, se eu falar para você que você pode comer 2 quadradinhos, tem barras que são assim, tem barras que são assim. Então, às vezes, 2 quadradinhos vão ser isso, 2 quadradinhos vão ser isso. Então, por isso que eu tento pesar, tenho uma noção mais ou menos assim, de 20 a 25 gramas já é uma porção ideal. Se consumir diariamente, pode se tornar um vício. Pode. Então, tenta consumir mais esporadicamente, quando sentir muita vontade de doce, tá? E basicamente é continuar seguindo, né, as demais regras do desafio. Então é isso. Deixa eu voltar aqui. O mouse ajuda bastante. Então é isso, meninas, tá? Qualquer dúvida que vocês vão ter, vocês podem estar colocando aqui na área de membros, tem uma área para vocês estarem colocando as dúvidas, as perguntas, a gente vai estar entrando em contato. Né? Na parte de alimentação eu vou estar respondendo vocês. Espero que eu tenha esclarecido, né, todas as regras, mas qualquer dificuldade que você venha a ter, alguma coisa que eu não deixei bem claro, me procure, tá bom? Então, eu desejo a vocês todas um ótimo desafio, né? Eu sei que todas vão conseguir, tenho certeza disso. E quanto mais você se dedicar, o resultado vai ser melhor ainda, tá? Então, conte assim conosco e meus parabéns por você ter dado o primeiro passo.